Shalom, shalom, amados. Vindo agora da aula, já gravando o devocional de vocês. Passando aqui por uma crise de internet. Acho que hoje já são 2 dias sem internet. Pegando uns pedacinhos, mas não é o suficiente, porque também está caindo. Mas o assunto mais importante não é a internet. Mesmo porque tem vários vídeos aí gravados no canal. E aí, Deus trabalha nesse tempo. Nada dele é sem intenção, porque nós temos um Deus intencional, não é verdade? E nós estudamos sobre os nomes de Deus, né? Deus tem vários nomes, e esses nomes trazem uma denotação muito especial, né? Sobre as nossas vidas. Ele nos diz muitas coisas a respeito disso, mas eu quero enfatizar algumas coisas com vocês também em outro sentido. Então vamos falar de serviço, lá em 1 Pedro 5. Vamos começar aqui no versículo 6. 5, na parte B. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Versículo 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Existe um tempo certo de Deus nos honrar. E aí preciso trabalhar em nós a pressa, a ansiedade e tudo isso. Ainda mais quando nós queremos receber honra, né? Pensa no nosso Jesus, o Deus encarnado, que até hoje em muitos povos, em muitos lugares, ainda não recebeu honra alguma. Então quem somos nós, humanos, para ficarmos ansiosos, apressados, frustrados por demais? Porque a gente até fica um pouco frustrado, mas nada disso pode ser exagerado, pensando em Jesus, que até hoje não é honrado por tantos povos. Versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês, Ele cuida de nós. E Ele não dorme. Sabe? Alguém que cuida de nós que não dorme. Os nossos pais que nos amam, nós sendo pais, avós, tios, seja lá o que for. Nós dormimos ao cuidar de alguém e cuidamos bem, e temos preocupações e somos responsáveis. Agora imagina o nosso pai que não precisa dormir e que cuida de nós com perfeição. Imaginem. Versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Com Jó não foi diferente, né? Quando Deus perguntou, né? E o diabo disse, estou rodeando a terra aí, tenho observado. Aí Deus falou para ele, né? Você tem observado meu servo Jó? E pensa bem, né? Deus não muda se ele disser. Olha, eu tenho observado aí a minha serva Marisa, meu servo João, minha serva Gabriela, sei lá o quê, que nome, né? E aí, ele permitir que nós sejamos colocados à prova, né? Então, ele vive procurando quem ele possa devorar. Aí, aqui no sentido, né? Ele quer mesmo nos tomar da mão de Deus, né? Cegar a nossa vida. Mas em nome de Jesus, ele já está destruído. Versículo 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu entendo esse versículo como um versículo consolador, porque quando nós vemos que outras pessoas estão passando por dificuldades as quais nós estamos passando, nós entendemos que nós não estamos sós, nós somos consolados. E aí, e até quem já passou e venceu, nós podemos entender e saber que nós também venceremos, porque não vem tentações, né, que não sejam permitidas por Deus, né? Vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Dificuldades com filhos, dificuldades com finanças, dificuldades conosco mesmos, com as nossas emoções, com a administração dos nossos pensamentos. Nesse tempo trabalhoso, busca de uma igreja que esteja de acordo, né? Realmente, ali com o evangelho puro, muitos têm passado por essas lutas, essas aflições. Versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites. Vou até parar, não vou ler o versículo todo, ó. Mas a gente estava sofrendo.
Ele diz que depois de um pouco de tempo, ele nem fala que esse tempo de sofrimento nosso é tão longo. O Deus que tem por nós um amor sem limites. Nossa, alguém que nos ama ilimitadamente, apaixonadamente. O que ele fará? Chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória. Amados, nos convidou para tomarmos parte com ele na eterna glória. Meu Deus, isso é grande demais. E na verdade nós nem conseguimos, na nossa mente, humana, se nós não clamarmos a ajuda do Espírito Santo para entendermos, revelar essa palavra para a gente, nós nem conseguimos entender de tão grande, tão profundo é essa palavra, né? Chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo. Precisamos de estar unidos com Cristo. Sem Ele, não tem jeito. Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Veja bem, ele nos aperfeiçoará. Isso significa que nós não estamos perfeitos. Nós precisamos ser aperfeiçoados. E todas essas lutas, esses desafios, essas lapidações, essas coisas que nós não compreendemos no momento presente, elas nos aperfeiçoam, elas nos tornam pessoas melhores. E ele mesmo que está fazendo isso conosco. Ele vai aperfeiçoar, vai dar firmeza. Firmeza, sabe? Ser firme, forte. Força e verdadeira segurança. A ele seja o poder para sempre. Amém. Então, amados, necessário é que nos apeguemos à palavra, que leiamos a palavra. Como vamos crer naquele que nós não conhecemos? E por isso também precisamos fazer missão, para que todos os povos, todas as gentes, escutem de Jesus. Saibam que a vida delas não precisa ser uma vida medíocre, uma vida sem sentido, uma vida empobrecida em todos os sentidos. Mas é necessário que nós falemos que Jesus morreu, que o próprio Deus encarnou e veio à terra, sabe? Para nos dar tudo do que nós precisamos para termos vida eterna. Para, como diz aqui a palavra, tomar parte na glória dele nos céus. Então precisamos nos importar, sim, muito com quem não ouviu falar de Jesus. Eu não vou gravar um vídeo longo, porque eu estou com tempo aqui com a internet, sabe? Vou ter que reduzir um pouquinho o tempo. Mas antes de você orar, vai lá, compartilhe, curta, deixe seu comentário, para que essa palavra chegue além. Isso aqui também é missão, levar a palavra. Eu tô com um bicho mordendo meu pé, que não sei o que é, meu Deus, que tem muito bicho. E agora eu estou no intervalo aqui, da aula, do almoço, e daqui a pouco eu já tenho tarefa de novo, E é necessário que esse tempo seja assim, corrido, cheio. O tempo urge, vidas esperam, vidas clamam. Estou tentando focalizar aqui a camiseta, Chamados para cuidar de vidas. Na verdade, essa camiseta aqui é da Missão Batista, quando eu trabalhava lá no sítio como voluntária, fazendo a missão com dependentes químicos. Eu amo essa camisa, porque eu creio mesmo, chamada a cuidar de vidas. Obviamente, da minha primeiro, Porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Mas no processo de nós cuidarmos, Deus tenha parado as arestas. Ele continua com as lapidações. Ninguém está pronto. Nós estaremos prontos quando estivermos na eternidade. Mas enfim, vamos orar. Deixei no final do vídeo, Pix, sabe? Sempre vou estar falando sobre isso, porque eu aprendi. Quando eu passo por alguém, quando eu pareço até inconveniente não, mas talvez chata, sei lá qual é a palavra, não importa. Eu tenho que ser corajosa o suficiente para permitir que os outros me chamem de chata. Às vezes eles falam até que a gente está mendigando, está virando pedinte. Não importa. São pessoas que não entenderam ainda a missão. Eu também não entendi quando eu estava na igreja, somente aí, servindo. Hoje eu entendo na profundidade. E quando a gente pede, a gente permite que o outro, que doa, que se importa, seja abençoado. Na verdade, a bênção maior vai para ele. Sabe por quê? Nós vamos ser abençoados. Eu estou aqui ouvindo inúmeros testemunhos de coisas que se tornam reais, milagrosamente, sobrenaturalmente.
Então eu não tenho que me preocupar, mas é minha obrigação permitir que aquele que queira se doar. Eu não posso doar nada. Pode sim, doe oração. Sabe? Compartilhe. Tá aí. Sabe? Você pode compartilhar também. Então, em nome de Jesus, vamos orar agora. Papaizinho amado, santo, querido, justo e fiel. Essa palavra, Deus, que o Senhor está nos aperfeiçoando, que tudo que nós estamos passando vai passar, é para que nós sejamos melhores, ó Deus. E que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor se importa conosco muito mais do que as nossas mentes humanas, limitadas por essa dimensão aqui, possa entender, alcançar. O Senhor não deixa de agir, ó Pai. Muito obrigada, Deus. Você é com cada um de nós, nos sustentando, nos guiando, nos amparando, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E se vocês têm visto os meus vídeos saírem aí tardiamente, atrasadamente, é por causa da internet. Eu tenho os feito. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Muito obrigada pelas suas orações e por tudo que você tem feito. Não só por mim, mas pela palavra de Deus. Amém?